Eu tenho como tema da mensagem, serei muito breve, é quem somos para Deus. Não sei se você um dia já fez essa pergunta: o que será que eu sou para Deus? O que eu represento para Deus? O que é a minha vida espiritual, a minha família, as pessoas que faz parte da minha vida, sabe, tudo isso que somos para Deus. Vocês observam aí que a Arca da Aliança, e vocês sabem muito bem que ela era um símbolo de Deus, ou da presença de Deus. Quando você vê a arca, quando você lê a palavra e que você vê a arca, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ali estava a presença de Deus. Então a arca, ela significava, e não só isso, Deus estava sempre presente onde a sua arca estava. E vocês viram comigo que a arca ficou por 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E por 20 anos que a arca ficou na casa deste homem, ou vamos trocar a arca, por 20 anos em que a presença de Deus esteve na casa desse homem, a arca esteve na casa desse homem, nada aconteceu. Você consegue imaginar a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, ficar na sua casa, na sua família, por 20 anos, e nesses 20 anos, nada muda, nada acontece, permanece tudo do mesmo jeito, ou quem sabe pior. Agora olha o outro lado. Se na casa de Abinadab a arca fica por 20 anos, e o povo ainda estava esperando algo de Deus acontecer, e não tinha acontecido, nós lemos isso. A arca agora vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom, e esta arca fica na casa dele por apenas 3 meses. 3 meses foi o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom. E quando esta arca entra na casa de Obed-Edom, a vida de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, todos que faziam parte da sua prole, todos foram abençoados, prósperos, plenamente, completamente. Olha a diferença. Na casa de um fica 20 anos e nada acontece. Na casa do outro fica 3 meses e tudo é transformado, tudo muda. Você consegue imaginar o que é isso? Consegue ter uma noção do que é isso? A mesma arca que ocupa um espaço na casa de Abinadab, também ocupa um espaço na casa de Obed-Edom. Só que na casa de um apenas ocupa o espaço, na casa do outro, essa mesma arca, ela produz bênçãos, ela produz vida. O Deus que estava na arca, na casa de Abinadab, queridos, era o mesmo Deus que estava na casa de Obed-Edom. Não havia diferença, era a mesma arca, era o mesmo Deus. A missão que um tinha, o outro também tinha. Mas nada aconteceu por 20 anos na casa de Abinadab. E com o outro você vê, você não tem noção do que acontece, das bênçãos que aconteceram na casa agora de Obed-Edom em apenas 3 meses. Eu dei esse pano de fundo para você porque Abinadab e Abinadab e Obed-Edom, eles representam, na verdade, 2 tipos de cristãos que nós podemos hoje separar. Abinadab e Obed-Edom, eles simbolizam, eles representam 2 tipos de cristãos, ou de pessoas, se você quiser usar essa expressão, que existe na nossa atualidade, que você talvez conheça. Primeiro, Abinadab e a sua família, quando a arca estava lá dentro, eles se acostumaram com a arca, se acostumaram com a presença de Deus. E quando eles se acostumaram, automaticamente eles não honraram a Deus. A arca simplesmente era um objeto que simbolizava
e não passava disso, estava num espaço reservado, mas não havia nenhum momento, você não vai ver nesses 20 anos, Abinadab honrar o Senhor, porque a arca estava lá dentro. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, eu posso imaginar que Abinadab agora com seus 3 filhos, que era Eleazar, Uzá e Aiô, quando a arca chega na casa deles, esses garotos eram pequenos, eles eram novos, quando a arca chegou na casa deles. E quando a arca chega na casa deles, sabe, nos faz, a gente começa a entender que por esses 20 anos em que a arca esteve lá dentro, esses meninos foram observando a arca todos os dias, eles cresceram, eles possivelmente tocaram na arca, e eles brincaram perto da arca. A arca parecia que era um móvel, sabe, um objeto qualquer, queridos, que você coloca na tua casa, seja um objeto decorativo, seja um objeto que você coloca ali para botar os pratos em cima, seja qualquer coisa que ocupe o espaço. Esses meninos acostumaram simplesmente com a arca como se fosse apenas algo comum, parte da mobília da casa. Tornaram algo que representava a presença de Deus em um objeto comum. Eles não viram nenhum problema em tocar a arca, apesar de que só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam tocar na arca, mas ninguém podia tocar na arca. Pare para pensar numa coisa: quando se torna algo comum para nós, quando você tem algo que é precioso, algo que tem valor, algo que tem peso espiritual, e você torna isso comum, isso perde valor. Quando você tem coisas valiosas que você torna isso comum, isso perde valor. Talvez eu vá olhar e perceba valor, mas para você que tornou esse objeto comum, não tem valor nenhum, porque já se acostumou com isso. E eu posso imaginar, queridos, que foi exatamente o que isso aconteceu. Por esses 20 anos, a arca, que representava a presença de Deus dentro da casa de Abinadab, se tornou algo comum. A presença de Deus já não simbolizava mais nada. Eles observavam a arca como qualquer outra coisa, não tinha significado espiritual nenhum. Agora olha bem, mas quando esta arca chega na casa de Obed-Edom, foi diferente. Porque para Obed-Edom, a arca, sabe, irmãos, era um prazer ter ela lá dentro. Era uma honra a cada manhã que aquela família levantava e observava e via que a arca estava ali, na casa deles. Era uma honra. Para ele era sempre algo novo, era sempre, a honra era tão grande que Deus, o próprio texto que nós lemos, Deus abençoava a vida desta família de Obed-Edom, porque para eles a arca não era simplesmente uma caixa de madeira revestida de ouro, com 2 querubins em cima, uma asa apontando para a outra. Não era simplesmente uma caixa de madeira revestida de ouro, sabe, com 3 objetos lá dentro, que era a vara de Arão, o pote com o maná e também as tábuas da lei. Para eles não era só isso, para eles é a própria presença de Deus dentro da casa deles. E quando você sabe que Deus está na sua casa, você quer honrá-lo, você quer glorificar, você canta louvores a Ele, você se emociona, você chora, você fica feliz, porque não tem coisa melhor do que você saber que a presença de Deus está na sua casa, e você sentir a presença e glorificar a Deus pela presença. Abinadab, para esse homem, cuidar da arca se tornou um peso. Cuidar daquilo que Deus colocou dentro da sua vida, da sua família, se tornou um peso. A arca se torna uma obrigação e não um prazer. Se tornou algo, sabe, pesado. Eu posso imaginar que quando esta arca chega na casa de Abinadab, logo no início, há 20 anos atrás, talvez para eles tinha sido um sinal de bênção. Olha, a arca está aqui em casa,
graças a Deus que Deus escolheu a nossa casa para que a arca esteja aqui, a presença de Deus esteja. Mas depois, irmãos, quando esta arca ela tinha sido levada pelos filisteus, sabe, aonde o povo de Israel tinha perdido a batalha, os filisteus levam essa arca, aonde Ofni e Finéas morreram, que eram os filhos do sacerdote Eli. Depois que essa arca vai para a casa de Abinadab, com essa história de que já tinha ido para casa, para o território dos filisteus, quando a arca já tinha caído por 2 vezes lá dentro do templo de Dagon, sabe? Depois que a arca passa por tudo isso e produz tumores lá na vida dos filisteus, essa arca agora, quando chega na casa de Abinadab, eles já não conseguem olhar para a arca do mesmo jeito, porque a arca passou por alguns processos. Deus tinha permitido que a arca fosse levada, permitiu que algumas coisas acontecessem, que ela levasse 2 tombos, e acha por que acontecem essas coisas, a arca perdeu seu valor, a sua essência. Tem gente que no início ele pega a Bíblia, que representa a palavra que é a palavra do Senhor, que representa Deus em nossa vida. Ele, no começo ele lê a Bíblia de manhã, ele lê a Bíblia de tarde, ele lê a Bíblia de noite. No começo existe toda essa devoção com a palavra. Mas porque as lutas começam a acontecer muitas vezes na nossa vida, a gente já não passa a olhar para a Bíblia ou a palavra de Deus da mesma maneira que nós olhávamos antes. A gente acha que a palavra já não se cumpre na sua totalidade, que as profecias dadas pelo Senhor já não é mais a mesma coisa. Chega uma hora que a Bíblia, que antes você carregava para todos os lados, ficava com ela, você ia para qualquer lugar. Eu lembro que no início da minha conversão, até para a festa de aniversário eu levava a Bíblia. Eu parecia um ET. Todo mundo lá, parabéns para você. E cantando e tal, louvando, e eu com a Bíblia embaixo do braço, só eu com a Bíblia. Sabe, irmãos, eu estava errado? Não estava errado. Mas a grande verdade é que a gente vai se apegando tanto à palavra que onde a gente vai, a gente quer levar a palavra. Hoje eu fico percebendo que pessoas nem a Bíblia carregam mais. Outro vem à igreja, traz a palavra e vai embora e deixa a Bíblia aqui e nunca mais volta para buscar. Outros pegam a Bíblia e colocam no painel do carro como se a Bíblia fosse um amuleto, um pé de coelho, folha um trevo de 3 folhas, sabe, um galho de arruda. Melhor botar um galho de arruda, bota em cima do painel do carro, aí como se aquilo ali fosse objeto de proteção. O sol bate ali dia e noite, a Bíblia vai entortando as suas folhas, fica amarelada, porque para essas pessoas a Bíblia já é apenas um objeto. Observe. Para Abinadab, a arca que representava a presença de Deus passou-se apenas um objeto. Não tinha nada, mais nenhum valor, mais nenhum sentimento, nenhum valor espiritual, nada disso. Possivelmente porque passou por esse processo, sabe, porque foi levada pelos filisteus, claro, com a permissão de Deus, por causa do pecado do povo de Israel, porque Ofni e Finéas morreu, porque houve tumores lá no meio dos filisteus. Então, diante desse processo, quando a arca volta, parece que a arca já perdeu a sua graça. Tem gente que olha para a Bíblia e já não consegue ver a palavra de Deus mais como via antes, parece que perdeu a graça. Me permita falar para você, você pode passar por qualquer coisa na sua vida, mas a Bíblia vai permanecer a mesma. Deus já permaneceu o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a graça de Deus vai permanecer a mesma. Quem que muda, pastor? Somos nós. Talvez se explique porque Abinadab ficou com a arca na sua casa, mas não demonstrou nenhum temor por ela por 20 anos. Se você for ler a história lá aí aqui mesmo onde eu estou tratando desse assunto, muita gente não consegue entender por quê. O filho de Abinadab, quando Davi pega a arca, que foi Eleazar, aliás, foi usar, quando Davi pega a arca, vai lá buscar a arca na casa dele, ele bota no carro de boi para transportar. Já estava errado. A Bíblia tinha que ser a arca tinha que ser transportada por 4 sacerdotes.
4 sacerdotes. Mas não, eles transportam. Davi transporta a arca no carro de boi, fazendo a mesma coisa que os filisteus fizeram. Esse é um dos problemas sérios que nós temos. A gente vê as pessoas ali fora que não tem Cristo fazer uma coisa, a gente quer fazer a mesma coisa que elas, achando que Deus vai nos abençoar. Pegaram a arca e botaram no carro de boi. Quando essa arca estava sendo transportada, a palavra só diz que a carroça, aquele carro, dá uma inclinada, mas a Bíblia não diz, você pode dar uma olhadinha, ela não diz que a arca cai, mas o que é que Uzá faz, achando que a arca ia cair, ele mete a mão na arca, e quando ele mete a mão na arca agora, ele cai fulminado. Ele é fulminado na hora, cai morto na hora. Por quê? Porque durante 20 anos ele olha para a arca, achava que a arca perdeu o seu valor, perdeu a sua, sabe, que Deus não estava mais ali. Esse é um grande problema. A gente fica ignorando o poder de Deus até que chega uma hora que a gente se arrebenta todo, e aí precisa voltar e pedir perdão e falar: Senhor, me ajude, porque eu sou mesmo. Para muitos é exatamente assim. Servir a Deus é um peso, cuidar daquela arca era um peso, era uma obrigação. E quando você começa a tratar a presença de Deus na sua vida, quando você vem à igreja por obrigação, quando você canta por obrigação, mas eu vou à igreja hoje, domingo tem bastante gente, mas quarta-feira não tem tanta, eu nem sei, sabe, não estou muito afim. Irmãos, quando for assim, nem venha não. Não venha. E vou dizer para você mais, se você vier domingo, não vai funcionar também para você não, porque não é a quantidade de pessoas, sabe, não é esse lugar entupido de gente que vai mudar a sua vida, é a presença de Jesus. E a presença de Jesus, ele pode funcionar com uma, com duas, com três. A palavra diz: onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu me farei presente. Pastor, mas só se tiver eu, vai ficar o Deus, vai ficar em você. Então, queridos, em nome do Senhor, para Abinadab ter a arca na sua casa era uma obrigação, era um peso, era uma responsabilidade que ele não queria. Por isso, quando a gente começa a tratar a igreja, a palavra de Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus, fazer qualquer coisa como obrigação, o sobrenatural não acontece. Não vai acontecer. Na casa de Abinadab, 20 anos e nada aconteceu. Vocês leram comigo, o povo esperando alguma coisa acontecer. Não acontecia nem lá dentro, nem lá fora. Porque as coisas eram tratadas dessa forma, sem valor espiritual. A arca era apenas nada. A presença de Deus não significava mais nada. Abinadab, você pode observar que ele não demonstra nenhuma gratidão pela arca estar lá dentro, pela presença de Deus na sua vida. Sabe? Nada. A arca estava lá, para muita gente podia ser uma honra, mas para ele não foi nada. E quando uma pessoa começa, irmão, se torna familiarizada demais com aquilo que é de Deus, sabe, quando, o que seria, pastor, tornar familiarizado demais? Às vezes eu fico vendo alguns irmãos, aqui mesmo na igreja, orando, intercedendo, e as pessoas passando como se tivesse acontecido nada, sabe, a gente orando, clamando a Deus por um, e a gente para lá, vai para cá. Irmãos, eu lembro da época em que, quando eu me tornei cristão há um pouco mais de 30 anos, quando alguém começava a orar, não importava para quem era, a gente ficava parado ali, porque sabia que era Deus que estava agindo na vida de alguém. Agora se banaliza a coisa, parece que se tornou familiar demais, não se preocupam mais. E quando a gente começa a perder o valor, sabe, pelas coisas espirituais, ou tratá-las como obrigação, isso para mim é uma ingratidão, e a consequência certamente será inevitável. O coração de Abinadab é um coração daqueles que acham que estão fazendo além da conta. Tem gente assim, está trabalhando na obra, acha que já está fazendo muito. É um coração que não tem gratidão. Eu já ouvi pessoas que falam assim: eu já fiz muito na obra de Deus, agora eu posso dar uma paradinha, está na hora de descansar. Desde quando, irmãos, a gente faz muito na obra do Senhor? Desde quando nós nos aposentamos para Deus?
Desde quando a gente já acha que Deus já está satisfeito com tudo que fizemos, que por mais que eu, você e nós venhamos fazer qualquer coisa, ainda é pouco pelo que Deus fez por nós. Dar o seu Filho por nós, sabe, derramar todo o seu sangue por nós, ressuscitar para mostrar, olha, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Então entenda uma coisa, quando a gente tem um coração grato, me permita dizer para você, um coração grato é um coração comprometido. Toda pessoa que tem um coração grato a Deus, que é uma pessoa que tem um coração grato pelo Senhor, esse coração é um coração comprometido. Obed-Edom tinha esse coração grato. Obed-Edom era um tipo de pessoas tão comprometido com a arca de Deus, que no dia que Davi foi lá retirar a arca da casa dele, ele pediu para ir junto. Não, deixa eu ir junto com a arca, só para continuar cuidando dela, deixa eu ir junto. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Foram apenas 3 meses, eu posso dizer para você, sem a mínima dúvida, sem querer conjecturar a meu favor, mas entenda, esses 3 meses em que a arca esteve lá dentro foram os melhores dias na vida de Obed-Edom. Foram os melhores dias. Para pensar, no dia que Cristo entrou na sua vida, na sua família, a partir dali se tornaram os melhores dias da sua vida. Pastor, mas eu passo por lutas, é verdade, mas ainda continua sendo os melhores dias, porque uma coisa é você ter luta sem Deus, a outra é com Ele. Os melhores dias da nossa vida é quando nós estamos com Deus, caminhando com o Senhor, sabe, caminhando com o Espírito Santo. E eu quero dizer que a outra coisa, um coração grato é um coração alegre. Obed-Edom estava tão feliz pela arca que ele não queria deixá-la embora. Estava tão feliz pelo fato da arca ter ficado na sua casa apenas 3 meses, ele queria que ficasse mais, que não queria que a arca saísse de lá. Eu começo a ver, irmãos, que pessoas ingratas estão sempre reclamando, mas pessoas gratas estão sempre agradecendo a Deus. Obed-Edom era uma pessoa grata, estava feliz. Foram 3 meses, mas mudou, transformou a vida desse homem, a vida desta família. Eu quero dizer para você, para eu finalizar, que um coração grato é um coração motivado. Primeiro, um coração grato é um coração comprometido. Segundo, um coração grato é um coração alegre. Terceiro, um coração grato é um coração motivado. No dia que Davi foi tirar a arca da casa de Abinadab, agora na casa de Abinadab, ele deve ter pensado, até que fim que essa arca foi embora. Olha bem, a arca que ficou 20 anos na casa de Abinadab, quando Davi foi tirar, ele deve ter pensado, a Bíblia não fala isso, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso, mas da maneira que ele tratou a arca, ele deve ter pensado, até que fim que ela foi embora. Abinadab estava cansado da arca ou da presença de Deus dentro da sua casa. Já viu aquela pessoa que diz, eu estou cansado de servir a Deus, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de ler a Bíblia, eu estou cansado do Evangelho, eu estou cansado, tudo relacionado às coisas de Deus. Abinadab não tinha um coração motivado, ele não tinha um coração feliz, ele não tinha um coração comprometido. Então quando a arca ela vai embora, não havia motivação. Mas agora, olhando para Obed-Edom, quando a arca foi retirada, Obed-Edom estava tão empolgado que decidiu cuidar da arca pelo resto da sua vida. Olha que coisa interessante. Enquanto a arca vai embora para ele, parece que é um alívio. No caso de Obed-Edom, ele queria que a arca ficasse na sua casa pelo resto da sua vida. Ele decidiu cuidar da arca pelo resto da sua vida. A pergunta que eu faço é exatamente o tema da mensagem de hoje, que está durando menos de 30 minutos. Quem somos para Deus? Nós somos Obed-Edom, aqueles que têm a presença de Deus na nossa casa, aqueles que têm tudo para ser abençoado, mas nós não valorizamos, aquele que tem a Bíblia, a palavra, o Deus que fala a todo momento, seja de Gênesis, Apocalipse, um Deus que tem todas as respostas, mas você ignora como se fosse simplesmente um livro como outro qualquer. Talvez faça a sua Bíblia de enfeite, ou de alguma coisa na sua casa,
Ou será que você é o Obed-Edom, que é grato a Deus, sabe, que glorifica a Deus, que por mais que em alguns momentos você passe por dificuldades, por situações complicadas, mas você sabe que Deus está na sua casa? Ontem mesmo, eu estava falando agora com os irmãos, o Maia e a diaconisa também, Luciana, sua esposa, que ontem meu filho, Paulinho, meu filho mais novo, de 23 anos, ele deu uma saída rapidinho para fazer alguma coisa lá fora, e se foi comprar alguma coisa, ele estava com o meu cartão de crédito. Daqui a passou-se alguns minutos, ele retorna, e quando ele retornou, eu descobri que ele foi assaltado. Botaram uma pistola na cabeça dele, 2 camaradas no carro, pegaram e botaram uma pistola na cabeça dele, levaram o meu cartão. Se eu tivesse aqui com o coração, irmãos, confesso, de Abinadab, eu ia dizer: cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na minha família? Cadê Deus que permitiu que esses assaltantes, sabe, que essas pessoas usadas pelo diabo levasse o meu cartão, sabe, e produzisse qualquer sentimento no meu coração? Sabe, cadê Deus? A grande verdade, queridos, que independentemente do que você passe, Deus está ali. E Deus estava tanto que meu filho chegou em casa. Meu filho estava vivo, não sofreu nenhuma agressão, não sofreu nenhum tiro, não foi alvejado. Foi um cartão. Mas o que é o cartão diante de um Deus que tem todas as coisas? Você acha que também Obed-Edom, por esses 3 meses que a arca ficou lá dentro, por mais que Deus tivesse abençoado, você acha que ele também não passou algum momento de dificuldade? Todos nós passamos, mas ele consegue ver Deus também abençoando. Eu também consigo ver Deus abençoando, irmãos, mesmo nessas coisas acontecem. Deus continua sendo Deus. A nossa irmã Val, que está aqui, quando tinha um salão aqui próximo de nós, deu uma saída, foi no mercadinho, e nesse mercado estava vendo um assalto, hoje um tiroteio, um desses projetos de quem atirou, acerta, alveja o pescoço dela. O projétil está até hoje no pescoço. Ela podia ter morrido, ela podia estar paralisada em cima de uma cama, sabe? Nós fomos lá visitá-la. Ela podia estar agora totalmente paraplégica ou tetraplégica. Mas você acha que Deus não estava com ela? Ela estava. Ela está aqui, ela glorifica a Deus. Ela deu um culto de ação de graças, falou com Deus: Deus, obrigado por tudo. Sabe, irmãos, mas independente do resultado que aconteça, a gente precisa ter o coração de Obed-Edom. Eu preciso ver a presença de Deus na minha vida. Deus está comigo. O Senhor está me guardando. O Senhor está aqui. Então, trate a presença de Deus, aquilo que Deus colocou na sua vida, na sua família, não como objeto qualquer, sabe? Nunca perca o valor pelas Escrituras, pela palavra, pela oração, pela presença do Senhor. Nunca faça isso. Nunca tenha um coração de Abinadab. Abinadab, 20 anos em que a arca fica lá dentro. Vamos dar uma olhadinha de novo para a gente finalizar. É o que diz aqui o versículo 2 de o capítulo 6 e o versículo 2 de 1 Samuel. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, olha como é que diz aqui na minha tradução: durante esse período, todo o Israel, olha como é que diz, está no absoluto, todo Israel lamentava. Sabe o que é isso, irmão? Lamentar à espera de alguma ação do Senhor. Que isso, irmãos? Lamentava, porque eles não conseguiam ver Deus agir, porque estavam na casa de alguém que tinha que ter compromisso com Deus, mas não tinha. Então, qual é o resultado disso? O efeito ali não acontece só dentro da casa dele, acontece no geral. A arca foi colocada na casa de alguém para que essa pessoa pudesse cuidar e adorar a Deus, mas ele ignora. Agora, enquanto a arca vai para a casa do outro, 3 meses, e Deus abençoa poderosamente. Quem somos, irmãos, diante do Senhor? Sabe?
Nós somos Abinadab? Ou somos Obed-edom? Vamos colocar em pé. Vamos falar com Deus. Nós todos, nesta noite, possamos sair deste culto com o coração, com a alma, com a vida, com a percepção, com o senso de valor de Obed-edom, de alguém que agradece pela presença do Senhor, no muito ou no pouco. Que a gente saia daqui com o coração grato, sabendo, Deus, eu sei que eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza de uma coisa: a tua presença está na minha vida e eu valorizo isso. Está na vida da minha família e eu valorizo isto. Eu não quero ter um coração de Abinadab, um coração sem valor, um coração sem espiritualidade, um coração sem relacionamento com Deus, um coração que torna as coisas de Deus fúteis, sabe, torna as coisas de Deus sem valor. Feche os olhos, queridos, em nome de Jesus. Amado Deus, nesta noite, Senhor, não queremos sair deste lugar com o coração de Abinadab, porque às vezes a gente começa a olhar para as aflições, para as lutas, e a gente já passa a não te ver mais. A gente acha que o Senhor só está presente quando as coisas boas estão fluindo, mas quando a torneira seca, a gente acha que o Senhor não age mais. A grande verdade, Deus, é que o Senhor é Deus em qualquer situação da nossa vida. Então nós queremos ter um coração de Obed-edom, um coração grato, um coração que consegue ver o Senhor, um coração que a cada manhã glorifica o Senhor pela tua presença. Por isso Obed-edom, sabe, foi abençoadíssimo. Israel foi abençoado, porque este homem tinha compromisso contigo, valorizava a tua presença. Nos ajude a ter um coração, ter uma alma, sermos parecidos, idênticos, semelhantes a Obed-edom. Se a gente fizer isso, Deus, não vamos deixar pessoas aguardando por muito tempo sem bênçãos, conforme aconteceu com Abinadab. Não só a família, mas todo Israel, diz a palavra, aguardava algo bom acontecer e nada aconteceu. Mas quando o nosso coração e a nossa vida é de Obed-edom, Senhor, por mais que o tempo seja curto, igual foi com Obed-edom, 3 meses, por mais que a tua presença seja aqui momentânea, mas o pouco que o Senhor chega já consegue mudar toda a nossa história. Faça isso. Nosso coração te pede, a nossa alma te clama, o nosso espírito está ligado em ti, dizendo, nos ajude, em nome de Jesus. Se os irmãos entenderam, estão felizes, pode aplaudir o Senhor e glorificar, em nome de Jesus.